Você já entrou em um cômodo e esqueceu completamente porque estava lá? Já ficou olhando para alguém cujo nome você definitivamente deveria saber, mas sua mente simplesmente vazia? Já procurou freneticamente pelas chaves do carro que estavam no seu bolso o tempo todo? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. E mais importante, você não está necessariamente perdendo a cabeça ou entrando em declínio cognitivo irreversível. Nossos cérebros são máquinas incrivelmente complexas e poderosas, mas como qualquer máquina sofisticada, eles precisam de manutenção adequada para funcionar no seu melhor. A boa notícia que neurologistas e neurocientistas descobriram através de décadas de pesquisa, é que a memória não é algo fixo e imutável. Não é algo que simplesmente deteriora inevitavelmente com a idade. Na verdade, seu cérebro tem capacidade notável chamada neuroplasticidade, a habilidade de formar novas conexões, fortalecer caminhos existentes e literalmente se reorganizar em resposta a novas experiências e treinamento. E hoje, vou compartilhar com você algo que neurologistas estão cada vez mais recomendando aos seus pacientes. Um exercício simples de 60 segundos que, quando praticado consistentemente, pode fazer diferença notável na sua capacidade de memória. Não é pílula mágica, não é suplemento caro, não requer equipamento especial ou horas do seu dia. São 60 segundos que você pode fazer literalmente em qualquer lugar, na fila do supermercado, esperando o café, durante intervalo comercial da TV. Mas antes de revelar o exercício, precisamos entender por que ele funciona. Precisamos entender o que realmente acontece no seu cérebro quando você forma memória. Por que essas memórias às vezes falham? E o que a ciência descobriu sobre como podemos fortalecer esses processos? Porque quando você entende o porquê, o como se torna muito mais poderoso, e você estará muito mais motivado a realmente fazer isso consistentemente. Meu nome é... Bem, você descobrirá. E nos próximos minutos, vamos embarcar em jornada fascinante através da neurociência da memória. Vamos descobrir por que você esquece. Vamos explorar o que acontece no seu cérebro durante esse exercício de 60 segundos. Vamos ver evidências científicas de por que funciona. E, crucialmente, vou ensinar exatamente como fazer isso corretamente. Você vai aprender não apenas uma técnica, mas compreensão completa de como sua memória funciona e como você pode assumir controle ativo sobre ela. Ao final deste vídeo, você terá ferramenta prática, baseada em ciência, que pode começar a usar imediatamente. Sem truques, sem exageros, apenas neurociência sólida traduzida em prática simples que qualquer pessoa pode implementar. Então, se você está cansado de esquecer nomes, de perder objetos, de sentir que sua memória não é mais o que costumava ser, fique comigo. Os próximos minutos podem literalmente mudar como seu cérebro funciona. Vamos começar. Transição. Música muda para tom mais educacional. Gráficos de neurônios e sinapses aparecem. Para entender por que este exercício de 60 segundos funciona, primeiro precisamos entender o básico de como a memória realmente funciona no seu cérebro. E deixe-me dizer, é absolutamente fascinante. Seu cérebro contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, células nervosas, que se comunicam entre si através de conexões chamadas sinapses. Quando você aprende algo novo ou forma uma memória, você está literalmente criando ou fortalecendo conexões entre neurônios. Pense nisso como criar trilha através de floresta densa. Na primeira vez que você caminha através da floresta, você precisa empurrar através de vegetação. É difícil, lento, você pode não lembrar exatamente o caminho que tomou. Mas se você caminhar pela mesma rota repetidamente, eventualmente você cria trilha clara. A vegetação é pisada, o caminho se torna óbvio, e você pode caminhar por ele rapidamente e facilmente, mesmo no escuro. Conexões neurais funcionam de forma similar. Quanto mais você as usa, mais fortes e mais rápidas elas se tornam. Quando você forma memória, aqui está o que acontece no nível celular. Neurônios disparam juntos em padrão específico. Há um ditado famoso em neurociência: neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Cada vez que esse padrão específico de disparo é repetido,
As conexões sinápticas entre esses neurônios se fortalecem. Proteínas são sintetizadas, estruturas físicas nos neurônios mudam e, gradualmente, aquele padrão de disparo se torna mais fácil de ativar novamente. Mas aqui está o problema. E por que muitas pessoas experimentam problemas de memória? No nosso mundo moderno, somos constantemente bombardeados com informação. Seu cérebro está recebendo literalmente milhões de bits de informação sensorial cada segundo. Visuais, sons, cheiros, sensações táteis, pensamentos internos, emoções. Se seu cérebro tentasse formar memórias fortes de tudo isso, você ficaria completamente sobrecarregado. Então seu cérebro desenvolveu filtros sofisticados. A maioria das informações é processada apenas superficialmente e rapidamente descartada. Apenas informação que seu cérebro considera suficientemente importante ou interessante recebe o processamento mais profundo necessário para formar memórias de longo prazo. E aqui está o ponto crucial. No nosso mundo cheio de distrações, com atenção constantemente dividida entre smartphones, múltiplas telas, multitarefa constante, muito pouco recebe aquela atenção focada profunda necessária para realmente formar memórias fortes. É por isso que você pode passar horas rolando redes sociais e depois mal lembrar do que viu. É por isso que você pode ter encontrado alguém em festa, mas não lembrar do nome dele. Você estava distraído, sua atenção estava dividida e seu cérebro nunca realmente formou memória forte daquele nome em primeiro lugar. Não é falha do seu cérebro. É seu cérebro funcionando exatamente como foi projetado, mas em ambiente para o qual não evoluiu. Há também questão de recuperação versus armazenamento. Às vezes a memória está lá, codificada no seu cérebro, mas você não consegue acessá-la quando precisa. É como ter livro em biblioteca enorme, mas não saber em qual prateleira está. A informação existe, mas sem sistema de recuperação adequado, você não consegue encontrá-la quando precisa. E então, há o fator de manutenção. Memórias não são permanentes a menos que sejam periodicamente reforçadas. Sem revisão ou uso, conexões sinápticas gradualmente enfraquecem através de processo chamado decay sináptico. É literalmente o inverso do neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Neurônios que param de disparar juntos, eventualmente se desconectam. Aquela trilha através da floresta, se não usada, eventualmente fica coberta de vegetação novamente. Então, problemas de memória que a maioria das pessoas experimenta não são geralmente sobre dano cerebral ou doença. São sobre processos naturais do cérebro, operando em condições menos que ideais. Atenção dividida levando a codificação fraca, falta de sistema de recuperação eficiente, ausência de reforço regular levando a decair. A boa notícia? Todos esses são problemas que podemos abordar através de técnicas e exercícios específicos. Transição. Música se torna ligeiramente mais dramática. Imagens de pessoas de várias idades pensando. Antes de revelar o exercício específico, vamos falar sobre o que torna a técnica de memória eficaz versus ineficaz. Porque há literalmente centenas de truques de memória e técnicas de aprimoramento cerebral lá fora. E, francamente, muitos deles são inúteis ou baseados em ciência questionável. Então, como distinguir? Técnicas de memória eficazes compartilham várias características baseadas em como sabemos que o cérebro realmente funciona. Primeira, elas envolvem atenção ativa e focada. Não pode codificar o que não está realmente prestando atenção. Segunda, elas criam associações múltiplas, conectando nova informação a conhecimento existente de múltiplas formas, criando múltiplos caminhos de recuperação. Terceira, elas envolvem prática espaçada ao longo do tempo, ao invés de prática em massa toda de uma vez. Quarta, elas idealmente engajam múltiplos sistemas cerebrais: visual, verbal, espacial, emocional. O exercício de 60 segundos que vou ensinar incorpora todos esses princípios. Foi desenvolvido baseado em pesquisa convergente de múltiplas áreas da neurociência, estudos sobre atenção, memória de trabalho,
consolidação de memória de longo prazo e neuroplasticidade. Tem sido testado com pacientes que variam de adultos jovens saudáveis, querendo aprimorar memória para vantagem competitiva, até idosos preocupados com declínio cognitivo, até pacientes recuperando-se de lesões cerebrais traumáticas leves. Estudos mostram que, quando praticado consistentemente, e consistência é absolutamente chave aqui, as pessoas experimentam melhorias mensuráveis em múltiplas medidas de função de memória. Capacidade de memória de trabalho. Quantas informações você pode manter em mente simultaneamente? Melhora. Memória de longo prazo. Sua capacidade de lembrar informações dias, semanas ou meses depois. Melhora. E talvez mais importante para a vida diária, memória prospectiva. Lembrar de fazer coisas que você pretende fazer no futuro. Melhora. Mas deixe-me ser honesto sobre o que este exercício não é. Não é cura instantânea. Não vai transformar você em competidor de campeonato de memória depois de uma sessão. Não vai reverter doença de Alzheimer ou outras patologias cerebrais sérias, embora possa ajudar nas margens até mesmo nessas condições. É mais como exercício físico para seu corpo. Uma sessão faz você se sentir um pouco melhor, mas benefícios reais e duradouros vem da prática consistente ao longo de semanas e meses. Pense nisso como academia para seu cérebro. Assim como você não esperaria ficar fisicamente em forma fazendo um treino, você não deve esperar transformar sua memória com uma prática. Mas assim como o exercício físico regular comprovadamente fortalece músculos, melhora a saúde cardiovascular e aumenta a energia geral, este exercício mental consistentemente praticado comprovadamente fortalece circuitos de memória, melhora a função cognitiva e aumenta sua clareza mental geral. E há bônus adicional que pesquisadores estão cada vez mais reconhecendo. Exercitar sua memória ativamente não apenas melhora a memória, mas pode ter efeitos protetores contra declínio cognitivo relacionado à idade. Seu cérebro, assim como seu corpo, opera em princípio, use ou perca. Circuitos neurais que são regularmente exercitados e desafiados tendem a permanecer fortes e funcionais por mais tempo. É como ter reserva cognitiva que pode ajudar a amortecer efeitos de mudanças cerebrais relacionadas à idade. Transição. Música fica mais energética e positiva. Foco muda para instrução prática. Tudo bem, chegou a hora. Vamos falar sobre o exercício real. É chamado de exercício de codificação e recuperação ativa e incorpora princípios que discutimos em formato surpreendentemente simples. Aqui está como funciona, passo a passo. Primeiro passo: escolha ambiente relativamente calmo, onde você não será interrompido por 60 segundos. Isso não precisa ser silêncio total, apenas sem grandes distrações. Você pode fazer isso sentado, em pé, até mesmo caminhando, mas sua atenção precisa estar focada no exercício, não em outras coisas. Segundo passo: observe ativamente seu ambiente por exatamente 15 segundos. Isso não é observação passiva, é observação ativa e intencional. Escaneie seu ambiente visual, notando objetos específicos, cores, formas, posições relativas. Se houver pessoas, note roupas delas, expressões, posturas. Se estiver ao ar livre, note elementos da natureza, padrões, detalhes. A chave aqui é atenção focada e ativa. Você está forçando seu cérebro a realmente processar essas informações visuais profundamente, ao invés de apenas escanear passivamente, como geralmente fazemos. Terceiro passo: feche seus olhos ou olhe para baixo, removendo input visual. Agora, por próximos 15 segundos, mentalmente reconstrua o que acabou de ver. Não apenas vagamente lembrar, reconstruir ativamente. Onde estava a cadeira vermelha? Que expressão tinha o rosto da pessoa? Quantas árvores você viu? Force seu cérebro a recuperar detalhes específicos. Se não conseguir lembrar de algo, note mentalmente o que está faltando. Quarto passo: abra seus olhos e verifique. Por 10 segundos, olhe novamente para a mesma cena, mas desta vez focando especificamente nas coisas que teve dificuldade em lembrar. Não estava certo sobre a cor da parede? Verifique. Esqueceu se havia quadro na parede? Procure por ele. Este passo de verificação é crucial porque fortalece caminhos neurais específicos que estavam fracos. Quinto passo: feche seus olhos novamente por 20 segundos finais. E desta vez, não apenas lembre a cena,
Elabore sobre ela. Crie história sobre o que você vê. Imagine se movendo através do espaço. Conecte objetos entre si em sua mente. Se viu pessoa, imagine que vida ela pode ter. Se viu árvore, imagine suas raízes sob terra. Este passo de elaboração cria múltiplas associações, que é o que transforma a memória de curto prazo fraca em memória de longo prazo forte. São 60 segundos. 15 observando, 15 relembrando, 10 verificando, 20 elaborando. Simples na superfície, mas incrivelmente poderoso no que faz ao seu cérebro. Agora deixe-me explicar por que cada passo foi projetado da forma que foi, porque entender isso ajudará você a fazer o exercício mais efetivamente. Primeiros 15 segundos de observação ativa forçam você a realmente prestar atenção de forma que raramente fazemos na vida diária. Você está movendo informação de processamento automático e inconsciente para processamento consciente e controlado. Neurologicamente, você está engajando o córtex pré-frontal, centro de controle executivo do cérebro, para direcionar sua atenção. 15 segundos de lembrança com olhos fechados são onde mágica realmente começa a acontecer. Quando você força seu cérebro a recuperar informação ativamente, ao invés de apenas reconhecê-la passivamente, você está fortalecendo caminhos neurais muito mais efetivamente. Há fenômeno em ciência da memória chamado efeito de teste. Ato de recuperar informação, na verdade, a torna mais forte e mais acessível no futuro. Cada vez que você recupera a memória com sucesso, você está fortalecendo aquela trilha através da floresta. 10 segundos de verificação servem múltiplos propósitos. Primeiro, fornece feedback sobre o que você lembrou com precisão versus o que perdeu, que é crucial para o aprendizado. Segundo, quando você verifica especificamente coisas que teve dificuldade em lembrar, você está fornecendo a essas memórias mais fracas reforço extra que elas precisam. Terceiro, processo de comparar sua memória com realidade engaja múltiplas áreas do cérebro simultaneamente, criando memória mais rica e multidimensional. 20 segundos finais de elaboração são baseados em princípio de profundidade de processamento. Quanto mais profundamente você processa a informação, quanto mais você a conecta a conhecimento existente e contexto, quanto mais você transforma de simples fato sensorial em história rica com significado, mais forte a memória se torna. Quando você elabora, você está essencialmente criando múltiplos pontos de entrada para aquela memória, múltiplas formas diferentes de acessá-la mais tarde. Transição. O tom fica mais encorajador. Imagens de pessoas de diferentes idades fazendo exercício. Agora, você pode estar pensando, tudo bem, eu entendo o exercício, mas como eu encaixo isso na minha rotina? Quando devo fazer? Quantas vezes? Excelentes perguntas. E a resposta é mais flexível do que você pode pensar, que é parte da beleza deste exercício. Ideal seria fazer este exercício 3 a 5 vezes por dia, mas não precisa ser em horários específicos ou em condições especiais. A beleza é que pode ser feito literalmente em qualquer lugar, a qualquer hora. Esperando o café ficar pronto pela manhã, observe sua cozinha, feche olhos, lembre, verifique, elabore. Sentado em sala de espera do médico, observe sala de espera. No ônibus ou trem, observe outros passageiros e interior do veículo. Durante intervalo de almoço, observe onde você está comendo. Na verdade, há benefício em fazer o exercício em ambientes diferentes cada vez. Quando você pratica em ambientes variados, está forçando seu cérebro a aplicar mesmo o processo cognitivo a conteúdos diferentes. Isso fortalece a habilidade geral, ao invés de apenas ficar bom em lembrar uma cena específica. É como praticar piano aprendendo múltiplas músicas ao invés de tocar a mesma música repetidamente. Você desenvolve habilidade musical geral, não apenas memorização de uma peça. Algumas pessoas acham útil vincular exercício a atividades específicas diárias. Toda vez antes de refeição, faça o exercício observando mesa e comida. Toda vez que entra em novo ambiente, faça o exercício. Sempre que está esperando por algo, e todos nós passamos tempo surpreendente esperando em vida moderna, use esses 60 segundos de forma produtiva. Para rastreamento e motivação, você pode manter diários simples.
Não precisa ser elaborado. Apenas nota no seu telefone funcionará. Marque cada vez que fizer o exercício. Muitas pessoas acham que ver suas marcas acumular-se é motivador. Alguns até desafiam a si mesmos. Posso fazer 30 vezes nesta semana? Posso fazer pelo menos uma vez todo dia por mês inteiro? Você também pode progredir o exercício à medida que fica melhor nele. Comece com ambientes relativamente simples. Seu quarto, escritório, cozinha. À medida que fica mais hábil, desafie-se com ambientes mais complexos, lojas movimentadas, cenas ao ar livre com muitos elementos, situações sociais com múltiplas pessoas. Você pode estender tempo de observação ou tempo de lembrança ligeiramente se 60 segundos se tornar muito fácil. Alguns neurologistas recomendam variação adicional, exercício auditivo. Em vez de ambiente visual, feche olhos e por 15 segundos ouça ativamente todos os sons ao seu redor. Então, por 15 segundos, com olhos ainda fechados, mentalmente catalogue todos os sons que ouviu. Abra olhos, mas continue focado em escutar por 10 segundos para capturar sons que perdeu. Então, por 20 segundos finais, elabore. Imagine fontes desses sons. Crie história sobre eles. Isso exercita caminhos de memória auditiva diferentes. Transição. Música fica mais científica e autorizada. Gráficos de estudos começam a aparecer. Agora eu sei que alguns de vocês podem estar céticos. Isso soa simples demais. Realmente funciona? Ou é apenas mais um hack cerebral da internet sem respaldo real? Absolutamente perguntas justas. E é importante que vejamos evidências. Pesquisa sobre treinamento de memória ativa é extensa. E enquanto não há estudo único seguindo exatamente este protocolo, porque este exercício específico sintetiza múltiplas linhas de pesquisa, cada componente é baseado em princípios sólidos com evidências robustas. Pesquisa sobre atenção direcionada e codificação de memória remonta a décadas. Estudos consistentemente mostram que memória é dramaticamente melhor para a informação que recebeu atenção focada, consciente, comparada à informação processada enquanto a atenção estava dividida. Em um estudo clássico, participantes mostraram slides de cenas enquanto simultaneamente realizavam diferentes tarefas. Quando a atenção estava totalmente focada nos slides, lembrança subsequente era 2 a 3 vezes melhor do que quando a atenção estava dividida. Primeiros 15 segundos do nosso exercício capitalizam neste princípio. Efeito de teste. Fenômeno onde recuperar ativamente informação fortalece memória mais do que simplesmente rever passivamente. É um dos achados mais robustos em toda a ciência da memória. Meta-análise de centenas de estudos confirmam que testar memória, mesmo quando você não pode lembrar perfeitamente, fortalece aprendizado futuro. Um estudo particularmente elegante mostrou que estudantes que passaram tempo recuperando informação de estudos ativamente e se saíram muito melhor em testes posteriores do que estudantes que passaram tempo adicional apenas relendo o material. Segundos, 15 segundos de recuperação ativa capitalizam isso. Feedback e correção de erro, o que fazemos em passo de verificação, também são cruciais para aprendizado. Neurociência mostrou que quando há discrepância entre o que esperávamos e o que realmente é verdade, isso desencadeia sinais de aprendizado particularmente fortes no cérebro. Neurotransmissores como dopamina são liberados quando detectamos que nossa previsão estava errada. E esses neurotransmissores ajudam a fortalecer novas conexões sinápticas. Elaboração e processamento profundo tem história de pesquisa que remonta aos experimentos clássicos de Craig e Lockhart nos anos 1970. Quanto mais você pensa sobre significado de informação, quanto mais a conecta a conhecimento existente, quanto mais formas diferentes de pensar sobre ela você cria, mais forte a memória se torna. Estudos de neuroimagem mostram que memórias elaboradas ativam redes mais amplas no cérebro, criando essencialmente múltiplos pontos de entrada para recordação posterior. Estudos específicos sobre treinamento de memória também são encorajadores. Pesquisa sobre treinamento de memória de trabalho, exercícios que desafiam sua capacidade de manter e manipular informação ativamente, mostra que esses exercícios não apenas melhoram desempenho na tarefa de treinamento específica,
mas podem transferir para outras tarefas cognitivas. Um estudo publicado no Journal of Cognitive Enhancement descobriu que adultos mais velhos que se engajaram em 4 semanas de exercícios de memória mostraram melhorias mensuráveis, não apenas em memória, mas também em atenção e velocidade de processamento. Pesquisa sobre neuroplasticidade fornece base biológica para por que esses exercícios funcionam. Estudos usando técnicas de neuroimagem mostraram que treinamento cognitivo pode realmente mudar a estrutura cerebral. Um estudo fascinante escaneou cérebros de motoristas de táxi de Londres, que devem memorizar mapas detalhados de milhares de ruas. Eles descobriram que hipocampo, região cerebral crítica para a memória espacial, era significativamente maior em motoristas de táxi do que em pessoas de controle. E o tamanho correlacionava com o tempo que haviam sido motoristas de táxi. Quanto mais anos passaram exercitando aquelas redes de memória espacial, mais a estrutura cerebral mudou. Seu cérebro literalmente se reconstrói em resposta a como você o usa. Transição. Tom fica pessoal e empático. Imagens de pessoas de várias idades compartilhando experiências. Vamos falar sobre o que você pode realisticamente esperar se começar a praticar este exercício consistentemente. Porque é importante ter expectativas realistas, nem subestimar nem superestimar o que pode conseguir. Na primeira semana, honestamente, pode não notar muito. O exercício pode parecer um pouco desajeitado. Você pode achar difícil lembrar até detalhes básicos. Pode se perguntar se está fazendo certo ou se está fazendo alguma diferença. Isso é completamente normal. Você está aprendendo nova habilidade cognitiva e, como qualquer habilidade, a curva de aprendizado. Mas por volta da 2ª ou 3ª semana de prática consistente, novamente, 3 a 5 vezes por dia é ideal, a maioria das pessoas começa a notar mudanças sutis. Você pode descobrir que está naturalmente prestando mais atenção a ambientes ao seu redor, mesmo quando não está fazendo exercício formal. Pode notar que está lembrando onde colocou chaves ou telefone com mais frequência. Pode achar um pouco mais fácil lembrar nomes de pessoas que acabou de conhecer. Por 4 a 6 semanas, benefícios geralmente se tornam mais óbvios. Pessoas relatam que conversas são mais fáceis de seguir porque estão retendo melhor o que foi dito. Listas de compras são lembradas mais facilmente. Detalhes de reuniões ou aulas ficam na mente com mais clareza. E, crucialmente, o próprio ato de lembrança torna-se menos trabalhoso. Recuperar informações da memória não parece exigir tanta força bruta de vontade. Em 3 meses de prática consistente, a maioria das pessoas relata que pensar claramente e lembrar informação parece notavelmente mais fácil do que antes de começarem. É como se névoa mental, que nem perceberam que tinham, tivesse se dissipado. A atenção é mais aguçada, o pensamento é mais claro e a confiança na sua própria memória melhora significativamente. Mas deixe-me enfatizar a palavra consistente. Benefícios vêm da prática regular, não da prática ocasional. Fazer exercício por semana e depois parar não produzirá mudanças duradouras. É como exercício físico. Uma semana de academia fará você se sentir um pouco melhor temporariamente, mas músculos retornarão ao estado anterior se você parar. Mudanças neurais requerem estimulação consistente e sustentada para se consolidar e persistir. Também é importante notar variações individuais. Algumas pessoas veem benefícios mais rápido, outras levam mais tempo. Idade desempenha papel. Adultos mais jovens podem notar melhorias mais rapidamente, simplesmente porque sua plasticidade neural de linha de base é maior. Mas, e este é ponto crucial, adultos mais velhos ainda se beneficiam significativamente. Apenas pode levar pouco mais de tempo e prática mais consistente. Pessoas com problemas de memória pré-existentes, seja por estresse, falta de sono, medicações ou início de declínio cognitivo, podem achar exercício mais desafiador inicialmente, mas potencialmente ainda mais benéfico a longo prazo. Se memória tem estado fraca, exercitar ativamente circuitos de memória pode ser exatamente o que é necessário, e há benefícios inesperados que pessoas frequentemente relatam. Muitos dizem que tornar-se mais atento a ambientes através deste exercício os faz apreciar mais detalhes da vida. Cores parecem mais vivas,
Detalhes que antes ignoravam tornam-se interessantes. A qualidade quase meditativa em observar atentamente e depois lembrar silenciosamente. Momento de foco calmo em mundo caótico. Transição. Tom fica mais prático e orientado para a solução de problemas. Vamos abordar alguns desafios comuns e armadilhas que pessoas encontram ao tentar incorporar este exercício em suas vidas, porque antecipar esses obstáculos pode ajudá-lo a superá-los. Desafio número 1. Inconsistência. Este é de longe o maior obstáculo. Vida fica ocupada, você esquece de fazer o exercício, dias passam, então semanas, e antes que perceba, você parou completamente. Solução? Vincule exercício a atividades existentes que você já faz consistentemente. Toda vez que faz café, faça o exercício. Toda vez que entra em seu carro, antes de dirigir, faça o exercício. Toda vez que se senta para a refeição, faça o exercício primeiro. Vinculação de hábito. Anexar novo comportamento a comportamento existente é um dos métodos mais eficazes para construir novos hábitos. Desafio número 2. Duvidar que está funcionando. Porque melhoria é gradual. Você pode não notar no dia a dia. Você pode pensar, estou fazendo isso há 2 semanas e ainda esqueço coisas às vezes. Bem, claro que esquece. Todo mundo esquece coisas. Questão não é se você esquece ocasionalmente, mas se está esquecendo menos frequentemente do que antes. Solução? Mantenha diário breve. No final de cada semana, anote como sua memória pareceu naquela semana. Quando você olha para trás, após mês ou 2, pode ver progresso que era invisível dia a dia. Desafio número 3. Fazer o exercício mecanicamente sem engajamento real. Você passa pelos movimentos, mas não está realmente prestando total atenção. Não está realmente tentando arduamente para lembrar. Não está realmente elaborando de forma significativa. Seu cérebro é bom em detectar quando você está fingindo e não mudará a menos que seja realmente desafiado. Solução? Trate cada sessão como mini competição consigo mesmo. Quantos detalhes você pode lembrar? Você pode lembrar mais esta vez do que ontem? Torne um jogo. Torne interessante. E seu cérebro responderá. Desafio número 4. Entediamento. Depois de fazer isso por algumas semanas, pode parecer repetitivo. Solução? Varie seus ambientes deliberadamente. Faça uma vez dentro, próxima vez fora. Faça uma vez com elementos visuais, próxima vez com elementos auditivos. Desafie-se com ambientes progressivamente mais complexos. Continue interessante para seu cérebro, continuando a desafiar. Desafio número 5. Expectativas não realistas. Se você espera a memória fotográfica perfeita após uma semana, ficará desapontado e,